Exclusivo, 3 dos 12 médicos que fizeram um dossiê denunciando a operadora de saúde Prevent Senior decidiram sair do anonimato. Eles revelaram ao repórter da Globo News, Guilherme Bausa, detalhes da pressão que sofreram para receitar remédios ineficazes contra a Covid. E afirmaram que a empresa visava principalmente o lucro e não a saúde dos pacientes. A Prevent Senior está sendo investigada pela CPI da Covid, pelo Ministério Público e pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. São vidas que eles estão cuidando, né? E não estão cuidando como deveriam cuidar. Pela primeira vez, esses 3 médicos que trabalharam na Prevent Senior mostram um rosto para fazer acusações graves. A intenção de denunciar também é expor a fraude, né? Expor a fraude de tratamento precoce, expor a fraude de suposto sucesso de gestão. Eles fazem parte do grupo de 12 médicos que escreveram um dossiê contra a operadora de saúde. As denúncias foram apresentadas à CPI da Covid pela advogada do grupo, que prestou depoimento na terça-feira passada aos senadores. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Nós estamos fazendo uma coisa certa. O bem social acho que tem que prevalecer, né? Acima de qualquer outra definição, ou de dinheiro, ou de lucro. George Gioperti trabalhou na operadora de saúde de 2015 até agosto de 2020. Jorge é casado com Andressa. Ela entrou na empresa um ano antes do marido e foi demitida junto com ele. E qual que era o motivo? Eles não falaram nada, só falaram que ia ser demitido e era para assinar a rescisão. Jorge e Andressa eram guardiões, nome do cargo de quem chefia os plantonistas. Eles também fizeram a revisão do polêmico estudo da Prevent, que analisou 636 pacientes e atestou uma suposta eficácia do tratamento com cloroquina e azitromicina na redução de hospitalizações. A ciência já comprovou que esses remédios não previnem a doença, não reduzem hospitalizações e que em alguns casos podem até representar risco para a saúde. Eles nos chamaram, né, para a gente revisar os dados, depois até que o estudo já estava escrito. Nosso nome ele não está no estudo. Segundo o dossiê, o estudo foi manipulado para difundir a tese de que a cloroquina funciona contra a Covid. De acordo com os médicos, pelo menos 7 mortes de pacientes da pesquisa foram omitidas. Nós ficamos sabendo que não tinha nenhum parecer do Comitê de Ética, né? Isso daí fere o principal, né? Em qualquer escola de medicina, na iniciação científica, a primeira coisa que você aprende é a ética em pesquisa. Se você não tem a ética em pesquisa, nenhum estudo é válido. Aberta a sessão. Na CPI, Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent, acusou o casal. Manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. Eles invadiram o sistema, acessaram esta planilha e, mesmo não tendo mais nenhuma responsabilidade em cima desse processo, adulteraram a planilha. A forma vil, a forma de chamar a gente de criminoso, né? Nós não somos criminosos, nós não invadimos nada. Eles que vieram da parte dele compartilhar a tabela. Eu não sei por que eles ficam acusando a gente de ter feito isso de forma criminosa, né? Porque nós não fizemos isso. Na CPI, a advogada dos 12 médicos disse que no início da pandemia, a operadora de saúde passou a trabalhar em sintonia com o grupo que ficou conhecido como Gabinete Paralelo da Saúde e que assessorava o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo, segundo ela, era difundir o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid, passar uma falsa sensação de segurança e assim evitar que fossem decretadas medidas de isolamento que prejudicassem a economia. A Prevent Senior, ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Inclusive, foi essa segurança que fez nascer neles o interesse de iniciar um protocolo experimental, cientes de que não seriam devidamente investigados ou averiguados pelo Ministério. O Fantástico procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, mas não tivemos retorno. Vocês estão se expondo muito
E por que vocês tomaram essa decisão de denunciar? Para isso, para mudança. Acho que precisa uma mudança. As pessoas, elas precisam de um cuidado melhor. Eles estavam vendendo uma coisa que não funcionava e que literalmente estava enganando as pessoas e colocando pessoas em risco. Walter Correia trabalhou 8 anos como plantonista de pronto-socorro na Prevent Senior. Foi demitido em fevereiro deste ano. Apesar de ter ficado muito tempo lá, acho que eu nunca me adequei muito bem às práticas da Prevent Senior. É curioso até eu ter ficado tanto tempo, mas acho que a gota d'água foi no final, a questão de eu ter ficado sem prescrever o kit. Kit é o Kit Covid, o pacote com os remédios ineficazes distribuído para os clientes do plano de saúde. Entregava a receita, entregava o kit, que já ficava no consultório, era tudo controlado, ficava um balde com um monte de saquinho com os kits. Era meio constrangedor às vezes, entregava para os pacientes a receita com o kit e orientava, olha, a gente tem que prescrever, mas melhor você usa só as vitaminas, não usa a medicação. E era assim que funcionava. Os 3 médicos contam que no ano passado houve muita pressão da empresa para que eles receitassem o kit Covid. Eles estavam de olho em que prescrevia ou não. Era uma coisa que eles tinham um controle, então não havia essa autonomia. A doutora Andressa diz que um diretor chegou a obrigar que ela receitasse hidroxicloroquina a uma paciente com problemas cardíacos. É uma contraindicação para o uso de hidroxicloroquina, até no próprio protocolo da Prevent é uma contraindicação. Mesmo com aquela contraindicação, eu fui orientada e teria que prescrever. E eu não prescrevi e fui chamada a atenção. E o que mais poderia acontecer com um médico que não receitasse os remédios ineficazes? Ele teria um castigo, então ele ficaria sem plantões 1 semana, 2 semanas, dependendo do que ele fez. Então esse castigo dele seria isso. Não teria o dinheiro dele planejado no final do mês lá. Não era necessário que fosse feita uma ameaça aos médicos. O ambiente hostil já fazia isso por si só. A gente já sabia que se existe uma sugestão, existe um protocolo, se você não segui-lo, você vai sofrer sanções. O máximo que acontecia era isso, alguém prescrever e orientar a não usar. Os médicos que denunciaram a Prevent Senior afirmam que a distribuição indiscriminada do kit Covid tinha como objetivo reduzir a quantidade de pacientes que procuravam as unidades em busca de tratamento e, com isso, diminuir os custos da operadora. Segundo eles, nessa mesma lógica, existiam outras práticas, como dar alta aos pacientes antes do tempo certo, evitar determinados procedimentos mais caros e até mesmo uma pressão para a liberação dos leitos de UTI. Importa é o fluxo, importa é o número, não importa o paciente. Eu vejo a Prevent Senior como especialista em números e não importam as pessoas. Outra denúncia, os médicos da Prevent tinham que cumprir uma meta, atender 60 pacientes em 12 horas, o que representa um paciente a cada 12 minutos. Infelizmente, eles têm essa política, né? Mas felizmente a gente tem essa parte da ética que a gente sempre tentou fazer conforme a ética. Várias vezes eu levei bronca lá por eu não cumprir a meta. Os médicos dizem que decidiram se expor para denunciar práticas que eles consideram ilegais por parte da Prevent Senior. Mas desde que os nomes deles foram divulgados pela própria operadora de saúde, eles relatam uma rotina de medo, insegurança e apreensão. O médico Walter Correia registrou boletim de ocorrência depois de receber uma ligação do diretor executivo da Prevent, Pedro Batista Júnior. Walter, olha o que você fez com a sua família, velho. O que eu fiz com a minha família? Rede nacional, cara. Pra que você fez isso? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso você tá me ameaçando, cara? A ligação foi em abril deste ano, depois que Walter foi ouvido sem se identificar para uma reportagem com denúncias contra a Prevent. Minha esposa estava do lado, ficou apavorada com aquilo e queria até ir embora da cidade, ficou assustada, temendo pela minha filha. A gente ficou apavorado com aquilo. Pedro Batista Júnior e a direção da Prevent Senior enviaram essa nota ao Fantástico. Pedro disse que refuta a suposta ameaça, que se tratava de uma conversa entre até então 2 amigos, em que ele, Pedro, alertava para a má conduta da violação do prontuário de um paciente. O diretor executivo falou que vai processar Walter Correia por denunciação caluniosa. Sobre a afirmação da médica Andressa Joppert de ter sido obrigada a receitar hidroxicloroquina para uma paciente cardíaca, a Prevent informou que a paciente recebeu os tratamentos adequados, foi acompanhada pelos cardiologistas da empresa
e encontra-se em bom estado de saúde. A empresa disse também que jamais adotou protocolos para redução de custo, que investigações técnicas esclarecerão os fatos e que os médicos estão mentindo e forjando acusações montadas a partir da manipulação de mensagens por 3 médicos demitidos da empresa por condutas irregulares, dentre elas, casos de mau atendimento a pacientes que resultaram em boletim de ocorrência. Pedimos à Prevent que mostrasse os boletins, mas a empresa disse que vai apresentá-los no momento oportuno, judicialmente. Os médicos afirmaram desconhecer esses boletins. A Prevent Senior tem hoje mais de 500 mil clientes. No ano passado, o lucro do plano de saúde chegou a quase R$500 bilhão. Os 3 médicos que falaram com exclusividade para o Fantástico podem ser convocados pela CPI a prestar depoimento. É uma pandemia, é algo que a gente nunca enfrentou, mas precisa ser com ética. Então a gente está aqui mostrando que a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso não pode mais acontecer. Se não houver uma atitude muito enérgica das autoridades com a Prevent, eles vão continuar fazendo isso e vão sair ilesos de toda essa história.